Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. O Composição de Custos é um sistema em Excel que te permite cadastrar e analisar todo o processo de produção de qualquer produto, em qualquer setor ou em qualquer indústria. O sistema está dividido em três partes importantes, que são os insumos base, composição e produtos. Insumos bases são aqueles materiais, as matérias-primas que você compra, que não passam por nenhum processo de transformação e são utilizados diretamente dentro das suas composições e dos seus produtos. As composições são formadas por grupos de composições, insumos ou uma mistura entre os dois. E os produtos são formados por composições, insumos ou uma mistura entre os dois. Sendo importante cadastrar sempre primeiro os insumos, depois as composições e depois os produtos, já que insumos vão ser utilizados dentro de composições e produtos, e composições vão ser utilizados dentro de composições e produtos não são utilizados dentro de nenhum outro local. Assim que você tiver todos os seus itens cadastrados, você pode gerar análises, sendo possível fazer uma análise individual, onde você vai avaliar apenas um produto específico, ou então uma análise conjunta, onde você vai analisar vários produtos em grupo. Então, na análise individual, você pode gerar análise, simular custos, onde você pode simular qual que é o preço de compra, qual que é o custo que você tem para adquirir os seus insumos bases, pois é a partir deles que você vai chegar no custo das suas composições e dos seus produtos. Ou então você pode também gerar PDF, que é um PDF gerado a partir desta análise aqui que você fez. Quando você tiver algum custo simulado, ele vai aparecer também somente aqui na hora que você gera um PDF. Então eu vou gerar aqui uma análise individual. Ele me abre essa janela onde eu posso selecionar qual a categoria do produto. No caso aqui eu só tenho categoria bolo registrada. Então eu seleciono a categoria. Depois ele vai mostrar os códigos presentes nessa categoria e também a descrição dos produtos. Então eu vou selecionar aqui o nosso bolo de cenoura. Depois, qual é a quantidade que eu quero avaliar, ou seja, para produzir um bolo de cenoura, o que eu preciso, quanto que me custa, quais os materiais, as matérias-primas que eu preciso para fazer um bolo de cenoura. Se eu mudar a quantidade aqui, ele vai multiplicar tudo pelo número da quantidade que a gente inserir neste campo aqui. Então, carregando os dados, essa aqui é a nossa análise individual. Aqui no topo, nós temos o código, a categoria, a descrição do nosso produto, a quantidade que a gente quis avaliar, então apenas um. Qual que é o custo unitário, quanto me custa produzir apenas um bolo de cenoura, então 10 com 13. O custo total, caso nossa quantidade fosse diferente aqui, a gente teria esse custo total multiplicando a quantidade com o custo unitário. Depois o preço de venda e a margem de lucro. Esses dois aqui, eles podem ser configurados quando a gente está cadastrando um produto novo, ou também quando o produto já está cadastrado, a gente pode fazer essa alteração no menu de edição. E por fim, temos aqui os dados da simulação. Como a gente não fez simulação nenhuma, nos nossos custos de insumos base, eles ficam aqui zerados. Então o primeiro grupo que nós temos aqui, antes dessa primeira linha azul totalizadora, são os itens que são diretamente utilizados no bolo de cenoura. Então para fazer esse bolo de cenoura, eu tenho duas composições, massa de bolo simples e cobertura de chocolate, e eu tenho um insumo base, que é a cenoura. Qual é a quantidade que eu uso de cada um deles, qual que é a unidade de medida que eu tenho para cada um deles. As composições sempre aparecerão com a unidade de medida sendo unidade, ou seja, unitário. Já o insumo base, ele pode ter uma unidade de medida diferente. Isso você vai registrar na hora que você cadastra um insumo base novo, ou também você pode alterar um insumo base já cadastrado. Na sequência, nós temos o custo total para produzir cada um desses itens, então eles vão estar sempre multiplicados pela quantidade aqui. Então, as minhas 3 cenouras me custam R$ 1,65. Depois aqui, qual que é o percentual que cada um desses itens representa no meu custo total para produzir o meu bolo de cenoura. A partir da primeira linha totalizadora em azul, o que nós teremos é a abertura de cada uma das composições. Então, dentro da massa de bolo simples, nós temos todos esses itens aqui. No caso, eu só tenho insumos base, mas poderiam ter composições também. Não existe nenhum limite de nível para quantas composições podem ser inseridas umas dentro das outras. Então eu consigo ver qual que é o meu custo para produzir um bolo de cenoura, uma massa de bolo simples e uma cobertura de chocolate. Vamos fazer agora uma análise conjunta.
Eu vou gerar a análise, ele me abre uma outra janela, onde eu posso de novo selecionar qual que é a categoria do produto, vai me mostrar quais são os códigos presentes naquela categoria e quais são os produtos, a descrição dos produtos naquela categoria. E o que eu vou fazer aqui, na verdade, é apenas adicionar todos os produtos da categoria. Então, marquei ali categoria bolo, vou adicionar todos, ele me adicionou aqui os 2 produtos que eu tenho cadastrado na categoria bolo. Então, vou carregar eles. Análise individual um pouquinho diferente aliás, análise conjunta um pouco diferente da individual. Nós temos aqui primeiro quais são os produtos que eu selecionei. Então eu selecionei bolo de cenoura e bolo de morango, com a quantidade de cada um. Eu poderia ter quantidades diferentes para cada um, não precisa ser exatamente igual. Então, total, 2 produtos aqui. Qual é o custo unitário de cada um, custo total, o preço de venda e a margem de lucro. E por fim aqui, os nossos custos simulados que a gente vai ver logo em sequência. Na nossa primeira linha totalizadora em azul aqui, nós temos o que eu chamo de total do pedido. Então imagine que você tem um pedido de algum cliente e você quer saber quanto que custa produzir aquilo tudo e qual que é o preço de venda que aquilo vai ter que ter. Em sequência, nós temos os insumos utilizados. Então essa é a lista de insumos utilizados para produzir estes 2 bolos aqui, de cenoura e de morango. Então, embora eu tenha aqui utilizado 3 cenouras, é claro que a cenoura não está indo dentro do bolo de morango. E eu tenho aqui 25 morangos, é claro que não está indo dentro do bolo de cenoura. Então eu tenho a descrição, código de descrição, quantidade, unidade de medida, custo total e os dados do custo simulado. E na sequência nós temos as composições utilizadas. Então quais são as composições utilizadas dentro destes 2 bolos aqui? Então eu tenho a massa de bolo simples, eu tenho 2, e cobertura de chocolate eu tenho 2 também. Que seria uma para cada bolo. Todos os insumos que são utilizados dentro dessas 2 composições aqui já estão abertos aqui no quadro de insumos utilizados. Para finalizar esse vídeo de apresentação do arquivo, vou fazer uma simulação aqui nos custos. Os 2 botões, tanto na análise individual quanto na análise conjunta, eles geram o mesmo, vão para o mesmo local, é o mesmo botão, a simulação é igual. Tanto que você fizer uma simulação aqui, no análise de custos, análise conjunta, ela vai impactar de forma igual à análise individual. Então, simular custos aqui, eu tenho a lista de todos os insumos que são utilizados nessa minha análise conjunta aqui. Então, por exemplo, digamos que a cenoura aqui, ela não é mais 55 centavos a unidade. Ela passou agora a ser R$1 a unidade. Então, vou pedir para ele calcular. E vou dizer que os ovos aqui, eles não são mais R$ 4,99. Eles baixaram o preço, são agora R$3. Pronto, vou concluir. E agora eu tenho aqui os dados do meu custo simulado. Então, anteriormente, nós teríamos aqui um custo total de R$ 22,12. Com essas mudanças, nós temos um custo de R$ 22,14. Note que alguns campos aqui estão em azul e outros em vermelho. Quando está em vermelho, significa que o custo aumentou, ou seja, ficou um pouco mais caro de produzir aquilo. E quando o custo está em azul, significa que o preço diminuiu, o custo diminuiu, então ficou um pouco mais barato para produzir aquele produto. Note que o impacto ele é representado em todos os insumos, assim como nas composições. Então, voltando para a nossa análise individual, a gente vai ter também aqui a mesma coisa. Como eu mexi lá na cenoura e no ovo, eu vejo aqui qual foi o impacto disso no nosso bolo de cenoura. Esse então é a composição de custos no sistema em Excel. Se você tiver interesse de adquirir esse arquivo ou então quer conhecer um pouco mais a ele, saber melhor como utilizar ele, os links do vídeo e para aquisição desse arquivo estão na descrição. Até a próxima!